Nesse vídeo, nós vamos falar sobre as duas habilidades que eu considero serem as mais importantes para se desenvolver desde a adolescência até o início da juventude, ali mais ou menos até os 25 anos. Se você chegou aqui nesse vídeo, então provavelmente você tem aí seus 18, 19, 20 anos, mas se você tem mais que 25 anos e chegou até aqui, fique aí, que eu tenho certeza que você ainda vai aproveitar muito o conteúdo daqui, tá bom? Meu nome é Lucas, eu trabalho com marketing digital desde 2018. Esse aqui é o meu canal onde eu falo sobre cotidiano, sobre experiências de vida, sobre leitura, sobre o que mais der na telha, tá bom? Como sempre, nossos vídeos aqui são sem cortes, tá? De uma forma totalmente orgânica, natural, né? Até porque eu estou treinando a minha habilidade de oratória e de produzir conteúdo. Eu acredito que esse ambiente aqui, né, o YouTube, é o melhor espaço para isso. Então, sem mais delongas, já deixe seu like, deixe seu comentário para ajudar aqui o trabalho do canal, para que a gente já possa crescer aí desde o começo de trabalho. O seu like, seu comentário ajuda demais, tá bom? E se inscreva no canal também, se você ainda não for inscrito. Então vamos lá. A primeira habilidade, e eu acredito que é a mais óbvia que você tem que desenvolver, é o inglês, né? E com certeza você já ouviu isso de algum canal, seus pais já te falaram isso, algum superior, algum chefe já falou isso, mas o inglês ele está se tornando cada vez mais valioso no meio, né, de qualquer ambiente profissional, de qualquer área, de qualquer coisa que você for fazer na vida. Por quê? Primeiro motivo, todo conhecimento disponível numa determinada área, sei lá, seja psicologia, pedagogia, filosofia, letras, qualquer coisa, né? Parte médica, né? Parte de saúde. O conhecimento ele sempre chega primeiro em inglês, né? Todo conhecimento, todo artigo científico, ele é produzido, né, em sua vasta maioria nos Estados Unidos. Ou seja, quando você não domina a língua inglesa, né, quando você não fala inglês ou pelo menos não consegue estudar, né, ali em inglês, você está perdendo muito para os seus concorrentes que estão falando inglês, porque eles estão à frente, né? Quando você tem essa habilidade, você consegue ter alguma descoberta nova antes de todo mundo e trazer aquilo para o seu contexto, para a sua faculdade, para o seu trabalho e já aplicar e já testar. Então, esse com certeza é um dos motivos mais importantes para você aprender essa língua. O segundo motivo, e uma coisa óbvia, é você consegue se comunicar com todo mundo. E todo mundo é literalmente, né? Se você vai visitar algum país, mesmo que não seja os de língua inglesa, né, os de língua, sei lá, os mais comuns, né, francês, alemão, você vai se virar em inglês. Né? Você tem aquela história de que algumas nações, né, alguns países não gostam de falar inglês, porém o inglês ele é entendido e ele é falado no mundo todo. Então você consegue no mínimo se comunicar, pedir uma informação, né, algo do tipo. Então o inglês ele é quase como que um salva-vidas em qualquer lugar do mundo que você estiver, seja aqui nas Américas, seja na Europa, né, em qualquer lugar mesmo, o inglês ele sempre vai te salvar. Então é muito importante que você consiga se comunicar, né? Imagina você está lá num país, você está passando um perrengue lá, precisa pedir uma comida e você não sabe pedir uma comida porque você, né, não sabe falar uma frase simples em inglês. Então isso é uma coisa que qualquer pessoa, né, principalmente os jovens, né, que tem mais facilidade de aprendizado, devem desenvolver desde o do começo. O terceiro motivo para aprender inglês é que existe pesquisas, eu vou colocar aqui na tela, que apontam que profissionais que falam inglês ganham mais. Eu acho que esse é, inclusive, o motivo mais legal assim que tem para a gente falar inglês, porque, como eu falei lá no começo, né, é uma raridade encontrar alguém que fala inglês. Então, mesmo com tanto conhecimento na internet, as pessoas, né, são preguiçosas, as pessoas são procrastinadoras e elas vão deixando isso sempre para depois. Então, se você quer ganhar mais dinheiro, quer ser mais bem-sucedido na sua área, fale inglês, estude inglês, saiba ler inglês, que com certeza isso vai te fazer ganhar mais dinheiro, tá bom? Indo para a segunda habilidade, e essa é um pouco menos óbvia, que é a oratória. Né? A oratória é a habilidade de falar em público, né? De falar para uma câmera, de se expressar, de se comunicar, né? De passar suas ideias com clareza, ou seja, se fazer entendido, né? E a oratória é uma das habilidades que eu quero muito desenvolver esse ano, e eu acredito que ela também é uma habilidade essencial para qualquer jovem de qualquer área, por três motivos também, que são os seguintes. O primeiro motivo é a comunicação profissional, né? A comunicação com seus pares, com seus
colegas de trabalho ali, você saber pedir um salário, saber conversar sobre um aumento, né? Você fazer conexões com profissionais maiores que podem no futuro ali te dar algum aumento, ou você falar com, no caso aqui do marketing digital, né? Fazer networking, fazer conexões. Então, para isso, a oratória, ela é muito importante, tá? O motivo 2 é ter facilidade em produzir conteúdo online, assim como eu estou fazendo aqui. Hoje, qualquer área se beneficia disso. Se você é um médico, se você é um professor, se você é um fisioterapeuta, se você é um dentista, saber falar na internet, né, saber falar para uma câmera, que não é uma coisa muito fácil, né, a maioria das pessoas tem vergonha, e com razão, né, porque é meio estranho falar para nada aqui, mas é necessário, né, você produzir conteúdo, você mostrar o seu rosto, né, você gera mais credibilidade e mais confiança, principalmente na internet. Como eu trabalho com marketing, eu sei que os experts, né, os especialistas que aparecem, que falam, que fazem lives, que fazem stories, eles tendem a ter mais sucesso do que aqueles, né, que resolvem não aparecer. E o terceiro motivo para você aprender oratória é saber vender seu serviço. Né? Você precisa, se você quer ter sucesso em qualquer área da vida, de novo, saber vender é uma habilidade muito importante e a venda ela passa pela oratória, né? Você querendo ou não, você saber se expressar, né? Passar as ideias com clareza, como eu já comentei, isso te torna também muito mais confiante, né? Porque se você, por exemplo, é um vendedor em alguma loja, você sabe mostrar os benefícios daquele produto, né, como aquilo vai ser bom para a pessoa ela vai confiar em você e com isso ela vai comprar e com isso você vai adquirindo cada vez mais confiança, né, no seu próprio taco, como falam muito por aí. Então, o terceiro motivo para vender oratória com certeza é saber vender seu serviço, né, ou seu produto. E agora que eu acabei de falar sobre as habilidades, eu queria ir para uma parte um pouco mais pessoal, né, desse vídeo, que são duas outras coisas que são muito importantes para você desenvolver, né, até os 25 anos, porque quanto mais velho você vai ficando, é mais difícil fazer isso. A primeira é guardar dinheiro sempre que possível, né? Essa também é uma dica básica de vida, né, vamos dizer assim, porém, muitas pessoas não fazem isso, né? As pessoas, elas têm dificuldade de guardar dinheiro. Eu sei que no Brasil as coisas não estão fáceis para ninguém, né? Impostos cada vez maiores, os preços das coisas estão nas alturas, na inflação e tudo mais. Só que sempre ter uma reserva financeira é importante, né? Você ter ali pelo menos, sei lá, 3 meses de custo básico de vida, pelo menos assim, no mínimo, guardadinhos ali para alguma emergência. Então, sempre que você puder, guarde ali 10, 20% do seu salário, deixa numa caixinha do Nubank, né, que é uma coisa que todo mundo sabe fazer, é fácil, não tem risco nenhum, né, e rende mais do que a poupança. Deixa ele na caixinha do Nubank separadinho. Se acontecer alguma coisa, porque imprevistos são previstos, você já tem um dinheirinho ali, você não vai ter que tirar da sua renda, você não vai ter que usar o cartão de crédito, nem nada disso. Então, a minha dica é sempre guarde dinheiro. E outra coisa que também é muito importante, acredito que para qualquer jovem, né, e até quem não é jovem também, né, quem já está na fase mais adulta da vida, é adquirir o hábito da leitura. E esse é um dos hábitos também que eu quero reforçar e aprimorar em 2026. Nós, pela primeira vez, estamos passando por uma fase no Brasil onde nós temos mais não leitores do que leitores. Então, a taxa ali de leitores do Brasil está entre 53% mais ou menos, né? A taxa de não leitores é de 47%. Só que a leitura, ela traz diversos benefícios para a sua vida, né? Você pensa melhor, você escreve melhor, você consegue falar melhor, você aumenta o seu vocabulário, então você consegue descrever melhor a realidade, né? As coisas que estão à sua volta. E quando eu falo de desenvolver o hábito da leitura, tente não só ler aqueles livros fáceis, né? ou pequenas historinhas, livros best-sellers. Tente ir para a literatura clássica, né? Aqui eu tenho alguns livros aqui. Os de literatura não estão aparecendo porque estão na parte superior ali da prateleira, mas tente ser livros clássicos, né? Autores clássicos, tanto brasileiros quanto internacionais. Muitos livros não são difíceis, né, de ler. Então, você, por exemplo, se você não sabe por onde começar, mas quer desenvolver esse hábito em 2026, vai no ChatGPT, fale os assuntos que você tem interesse e peça dicas de livros de literatura clássica, né, de ficção sobre aqueles temas. Com certeza o ChatGPT vai te dar muitas dicas. Então,
a última dica, né, desse vídeo, que ainda não acabou, seria essa, adquirir o hábito da leitura. Então, com inglês, com oratória, com a habilidade de guardar dinheiro, né, de ser um poupador, e com a leitura, eu acredito que são 4 habilidades aí que você, com certeza, vai se beneficiar demais em todas as áreas da sua vida, seja profissional, pessoal, intelectual, até espiritual mesmo. São 4 habilidades que eu acredito que são as essenciais e as comuns, né, para qualquer profissão que você tenha. E uma última confissão que antes da gente acabar esse vídeo é que eu fiz isso por alguns períodos da minha vida, né, na minha juventude ali, na adolescência, mas eu nunca tive uma constância, né? Eu nunca consegui estudar inglês por muito tempo, estudar oratório por muito tempo, guardar dinheiro por muito tempo, né, e nem ler. E eu me arrependo muito disso, né, porque hoje eu tenho 25 anos, eu tenho certeza absoluta que eu poderia estar ainda muito mais longe do que eu estou agora se eu tivesse conseguido manter esses hábitos, desenvolver essas habilidades quando eu era mais jovem. Claro que eu ainda sou jovem, né? Se você tem 25 ou tem mais, o tempo não está perdido, você também ainda é jovem, mas com certeza, quanto mais cedo você começa, né, você pode chegar ali aos 25 já craque nessas 4 coisas. Eu tenho certeza que quem domina essas 4 coisas ganha muito mais, é muito mais feliz, consegue viver muito mais confortável. Então é uma coisa que eu me arrependo de ter feito, mas eu sei que ainda há muito tempo para desenvolver essas habilidades. E em um ano é totalmente possível você começar, né, ou pelo menos introduzir cada uma dessas coisas na sua vida, para que no ano seguinte você já esteja muito mais evoluído, né, como pessoa, como profissional, como estudante, né, como intelectual, se for o seu caso. Então, um aninho é o suficiente para você conseguir desenvolver isso tudo aí, na minha opinião e na minha experiência. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. De novo, deixe seu like. Comente aqui se você gostou desse vídeo, se você quer vídeos nesse tema ou em outros temas, tá bom? Deixe aqui a sua opinião. Também coloque aqui se você tem desenvolvido ou quer desenvolver alguma dessas habilidades em 2026, tá? E eu te espero no nosso próximo vídeo e um forte abraço.